Oi gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim e vamos continuar a leitura de uma introdução ao curso Milagres. E a gente está no capítulo Negação e Projeção. Começa assim: eu acho que devo dar uma mãozinha a Freud, que tem recebido más críticas nos dias de hoje. As pessoas gostam muito de Jung e dos psicólogos não tradicionais, e com certeza, e com certa razão, mas Freud foi varrido para o plano de fundo. Contudo, a compreensão básica do ego no curso se baseia diretamente nos ensinamentos de Freud. Ele era um homem brilhante, e se não fosse por Freud, um curso em milagres não teria existido. O próprio Jung nos diz, apesar de todos os problemas que tinha com Freud, que ele estava sendo levado nas costas de Freud. E isso é verdade para todas as pessoas que vieram depois de Freud. Freud descreve de modo muito sistemático e muito lógico exatamente como o ego funciona. Deixe-me apenas mencionar que Freud usa a palavra ego de um modo diferente daquele usado no curso. No curso, o ego é usado basicamente com a mesma conotação que existe no Oriente. Em outras palavras, o ego é o ser com letra minúscula. Para Freud, o ego é apenas uma parte da psique que consiste do id, ou inconsciente, o superego, o consciente, e o ego, que é a parte da mente que integra tudo isso. O curso usa a palavra ego de formas que seriam basicamente equivalentes à psique total de Freud. Vocês simplesmente têm que fazer essa transição para trabalhar com o curso. Incidentalmente, o único erro de Freud foi monumental. Ele não reconheceu que toda a psique era uma defesa contra o sistema, contra o nosso verdadeiro ser, a nossa verdadeira realidade. Freud tinha tanto medo da sua própria espiritualidade que ele teve que construir todo um sistema de pensamento que era virtualmente impregnável à ameaça do espírito. Ele de fato fez exatamente isso, mas foi brilhante ao descrever como a psique ou o ego trabalha. O seu erro, mais uma vez, foi não reconhecer que a coisa toda era uma defesa contra Deus. Basicamente, o que nós dissemos hoje a respeito do ego está baseado no que Freud havia dito. Nós todos temos para com ele um tremendo débito de gratidão. Particularmente notáveis foram as contribuições de Freud na área dos mecanismos de defesa, ajudando-nos a compreender como nos defendemos contra toda a culpa e medo que sentimos. Quando vamos ao ego em busca de ajuda, abrimos um livro de Freud e achamos duas coisas que vão ajudar muito. A primeira é a repressão ou negação. O curso nunca usa a palavra repressão, ele usa a palavra negação. Mas vocês podem usar uma ou outra. O que fazemos com essa culpa, esse senso de pecado e com todo esse terror que sentimos, é fazer de conta que não existem. Nós apenas os empurramos para o fundo, fora da consciência. E esse empurrar para o baixo é conhecido como repressão ou negação. Apenas negamos a sua existência para nós mesmos. Por exemplo, se estamos com uma preguiça de varrer o chão, varremos a sujeira para debaixo do tapete e então fazemos de conta que não está ali. Ou um avestruz que, quando tem medo, apenas enfia a cabeça na areia para não ter que lidar com o que ameaça tanto, nem sequer se defrontar com isso. Bem, isso não funciona por razões óbvias. Se continuamente varremos a sujeira para debaixo do tapete, ele vai ficar cheio de caroços e nós eventualmente vamos tropeçar, enquanto o avestruz pode se ferir muito continuando com a cabeça virada para baixo. Mas em algum nível, sabemos que a nossa culpa está lá. Assim, vamos ao ego mais uma vez para lhe dizer que negar foi ótimo, mas você vai ter que fazer alguma outra coisa. Esse negócio vai subir e eu vou explodir. Por favor, ajude-me. E aí o ego diz: eu tenho a coisa certa para você. Ele nos diz para procurar na página tal e tal na interpretação dos sonhos de Freud. E lá nós achamos o que conhece como projeção. Provavelmente não há nenhuma ideia em um curso de milagres que seja mais crítica para a nossa compreensão do que essa. Se vocês não compreenderem a projeção, não compreenderão uma única palavra no curso, nem em termos de como o ego funciona, nem em termos de como o Espírito Santo vai desfazer o que o ego tem feito. Projeção, muito simplesmente, significa que você tira alguma coisa de dentro de si mesmo
e diz que realmente isso não está aí, está fora de mim, dentro de outra pessoa. A palavra cai em si. A palavra em si literalmente significa jogar fora, atirar algo a partir de ou em direção a alguma outra coisa. E é isso o que todos nós fazemos na projeção. Nós tomamos a culpa ou o pecado que acreditamos estar dentro de nós e dizemos: isso não está realmente em mim, está em você. Eu não sou culpado, você é culpado. Eu não sou responsável por ser miserável e infeliz, mas você sim é culpado pela minha infelicidade. Do ponto de vista do ego, não importa quem seja o você. Para o ego, não importa em cima de quem você projeta, contanto que ache alguém para descarregar a sua culpa. É assim que o ego nos diz para nos livrarmos da culpa. Uma das melhores descrições que eu conheço desse processo de projeção se encontra no Velho Testamento, no Levítico, onde é dito aos filhos de Israel o que fazer no dia do perdão, Yom Kippur. Eles devem reunir-se no centro do campo está Arão, que, como sumo sacerdote, é o mediador entre o povo e Deus. Ao lado de Arão está um bode e Arão coloca sua mão sobre o bode e simbolicamente transfere todos os pecados que o povo acumulou durante todo o ano para esse pobre bode. Eles então chutam o bode para fora do campo. Esse é um relato perfeito e gráfico do que é exatamente a projeção. E como não poderia deixar de ser, é daí que vem a expressão bode expiatório. Assim, tomamos os nossos pecados e dizemos que eles não estão em nós, estão em você. Com isso, colocamos uma distância entre nós mesmos e nossos pecados. Ninguém quer estar perto de seus próprios pecados, e assim nós os tiramos de dentro de nós e os colocamos em outra pessoa e depois banimos essa pessoa de nossa vida. Há duas formas básicas de fazermos isso. Uma é nos separarmos fisicamente dela, a outra é nos separarmos psicologicamente. A separação psicológica é realmente a mais devastadora e também a mais sutil. O modo de nos separarmos de outras pessoas, uma vez tendo colocado nossos pecados sobre elas, é atacá-las ou ficar com raiva. Qualquer expressão da nossa raiva, seja na forma de um leve toque de aborrecimento ou fúria intensa, não faz nenhuma diferença. Elas são as mesmas. É sempre uma tentativa de justificar a projeção da nossa culpa, não importa qual pareça ser a causa de nossa raiva. Essa necessidade de projetar a nossa culpa é a raiz de toda a causa de toda raiva. Você não tem que concordar com o que as outras pessoas dizem ou fazem, mas no minuto em que a experimenta uma reação pessoal de raiva, julgamento ou crítica, isso vem sempre porque você viu naquela pessoa alguma coisa que negou em si mesmo. Em outras palavras, você está projetando o seu próprio pecado e culpa naquela pessoa e os ataca lá. Mas dessa vez você não está atacando em si mesmo, e sim naquela outra pessoa que você quer tão longe quanto possível. Ou o que você realmente quer fazer é conseguir que seu pecado fique tão longe de si mesmo quanto possível. Uma das coisas interessantes quando alguém lê o Velho Testamento, especialmente o Levítico ou o terceiro livro da Torá, é ver como os filhos de Israel eram minuciosos em suas tentativas de identificar as formas de sujeira que estavam à sua volta e como deveriam manter-se separados de todas elas. Há passagens bastante detalhadas descrevendo o que é a sujeira, seja nas qualidades das pessoas, nas formas da própria sujeira ou em certas pessoas por si mesmas. Depois explica-se como os filhos de Israel deveriam manter-se separados dessas formas de sujeira, quaisquer que sejam as outras razões que podem ter estado envolvidas. Um significado central desses ensinamentos era a necessidade psicológica de tirar a sua própria sujeira de dentro de você e colocá-la do lado de fora em outra pessoa, e depois separar-se daquela pessoa. Quando se tem essa compreensão, é interessante entrar no Novo Testamento e ver como Jesus era contra isso. Ele abraçou todas as formas de sujeira que as pessoas tinham definido e viam como parte essencial de sua religião manterem-se separadas daquilo tudo. Ele fazia questão de abraçar os elementos sociais identificados pela lei judaica como proscritos,
como se estivesse dizendo: você não pode projetar a sua culpa nas outras pessoas, você tem que identificá-la em si mesmo e curá-la onde ela está. É por isso que os evangelhos dizem coisas tais como: você deve limpar o interior do seu corpo, do seu copo e não o exterior. Não se preocupe com o argueiro no olho do seu irmão. Preocupe-se com a trave no seu. Não é o que entra no homem que faz com que ele não seja limpo, mas o que vem de seu interior. O sentido disso é exatamente o mesmo encontrado no curso. A fonte do nosso pecado não está fora, mas dentro. Mas a projeção busca fazer com que vejamos nossos pecados fora de nós, procurando então resolver o problema do lado de fora, de modo que nunca possamos perceber que o problema está dentro da gente. Gente, a gente vai parar por aqui e vamos continuar no próximo capítulo.